Olá, estamos aqui para mais uma live do projeto Cuidar Estrategicamente. Hoje eu estou aqui com a Ana Cláudia. Eu sou Elisângela Tobias, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Uma das psicólogas que faz parte aí, né? Nós somos um coletivo da área de saúde mental que tem o objetivo e a missão aí de cuidar dessa questão da saúde mental, principalmente nas empresas, nas organizações, né? E nos reunimos para estar oferecendo os nossos trabalhos, nossos serviços, inclusive oferecendo informações. E hoje a gente vai estar conversando aqui sobre um tema muito importante, né? Que é a comunicação, né? Uma comunicação que protege, né? E entender por que algumas falhas no diálogo colocam as pessoas em risco. Então, eu queria passar aí para a Ana, para ela se apresentar também, e para a gente continuar aí conversando sobre esse assunto tão importante, né, Ana? Sim, olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui, o nosso bate-papo, né? Na verdade, vamos bater um papo sobre comunicação e falar de comunicação nas empresas, mas falar no comunicação no dia a dia também. Eu sou Ana Cláudia Teodora, psicóloga, atuo aqui no Rio de Janeiro, então eu faço parte do grupo Cuidar Estrategicamente, que são psicólogos que levam a saúde mental para as empresas, que levam o cuidado, o olhar para essa saúde mental. E falando de comunicação, na verdade, quando falamos de comunicação, de segurança no trabalho, se pensa em extintor, se pensa em capacete, se pensa em luva. E poucas pessoas elas percebem o quanto que a comunicação em uma empresa, ela tanto adoece como ela protege. E aí é preciso saber como é que é a sua comunicação. Ela está protegendo ou ela está adoecendo? E esse encontro é um convite para você que é gestor, para você que é responsável de setor, para você líder. Como é que está sendo a sua comunicação referente na sua empresa? Porque a comunicação, sabe, Elisângela, ela não é apenas uma situação de clima, ela pode ser um risco psicossocial. E aí a gente entra na NR1. Quando a NR1, o quanto que ela coloca que precisa ter um olhar para os riscos psicossocial. E aí a comunicação, ela precisa estar com essa importância. Não é isso, Elisângela? Sim, parece que é uma coisa tão abstrata, né, Ana? E quando você fala, que a gente fala em riscos, né, a gente está, inclusive, o Abril Verde, né, comemorando, né, não sei se a gente fala comemorando, a gente está colocando atenção em cima do Abril Verde, e é sobre o quê? Sobre uma campanha de conscientização da importância da saúde e segurança no trabalho. Né? O que a Ana falou, só reforçando, não é só a gente pensar em materiais, ferramentas, eu tenho que ter capacete, tem que ter uma estrutura ergométrica, mas os riscos psicossociais, principalmente, estão ligados à parte abstrata. E quando a gente fala em comunicar, eu falo que toda relação precisa de comunicação. Não tem jeito da gente ter uma comunicação, uma relação sem ter comunicação. E isso acontece, inclusive, no trabalho, né, Ana? Se a gente tem uma comunicação falha, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ter uma consequência também não muito boa, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Por que comunicação é um risco psicossocial? O que causa uma comunicação falha? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente não se comunica de uma maneira adequada, quando a gente. Porque a comunicação também não é só fala, né? É a maneira que a gente se comporta.
Porque eu brinco muito nos meus atendimentos aqui na parte clínica, que eu falo assim, gente, não é o que a gente fala, é como a gente fala. Porque, às vezes, a nossa postura, o que a gente... como o outro está interpretando. Então, muitas vezes, o que a gente está... algumas, né, falhas que a gente tem, suposição, por exemplo. Ai, eu achava que ele sabia. A história, né, Ana? O óbvio precisa ser dito. Quantas vezes a gente não precisa falar? Porque o óbvio é meu. É eu enxergando aquela situação, acho que o outro deveria. Dentro da minha expectativa, da minha história de vida, mas o outro não. Isso não acontece só nas relações de trabalho, né? Às vezes eu falo que marido e mulher, né? Ah, mas ela, como ela não sabia, os amigos, pai, filho, mas ele sabia, ele tinha que saber. E no trabalho, isso complica, né? Quanto que isso não complica quando a gente acha que o outro sabe? Então, a gente precisa pensar, eu não sei se eu me comuniquei adequadamente. Isso mesmo. E aí, Elisângela, entra assim, né? Onde não há comunicação, na verdade, quando não há essa comunicação clara, nasce o medo, sabe? E onde o medo está, ele corre o risco. Aí tem o risco psicossocial. Porque quando não tem uma comunicação clara e ele esconde referente ao medo, o medo do conflito. Porque muitas das vezes a empresa, né, quando eu falo empresa, tem a empresa e instituição, mas quem compõe essa instituição são as pessoas. E essas pessoas que precisam estar vendo que tipo de comunicação que ela está levando para o seu grupo. E aí, no caso, o conflito, muitas das vezes, o conflito eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia, e, na verdade, nós vamos estar confrontando as ideias, porque não é obrigado você ter a mesma ideia do que eu. Só que o que as pessoas fazem? Ela leva para o pessoal, ela, com medo do conflito, ela leva aquilo para o pessoal e, na verdade, tem que ser o conflito do profissional. O medo também dentro da comunicação, muitas das vezes ele acontece por assumir os erros, o medo de assumir algo, ou o medo de assumir erros, e aí tem uma comunicação distorcida em relação a isso. E esconde também, porque em algumas pessoas, para esconder os seus erros e esconder os seus medos, ela tem uma fala agressiva, uma fala adoecedora. Então, ela acaba passando referente a isso aqui. Né? O medo também de demonstrar da fragilidade. Sabe aquele ditado que às vezes as pessoas falam assim, para se defender, a pessoa ataca? E isso acontece às vezes na empresa, sabe, Elisângela? As pessoas, para esconder, para não correr o conflito, para não se demonstrar, para poder esconder alguma coisa, ela vai e ela ataca. E aí, quando ela ataca, ela tem uma fala adoecedora, que é como você falou, como que o outro vai interpretar? Ah, mas eu falo desse jeito assim mesmo. Tá, isso é uma maneira que você está acostumado a referente a falar e até ouvir, mas não necessariamente o outro vai estar falando e se sentindo bem referente com isso, sabe? Isso, Ana, o problema é que às vezes a pessoa que fala, ela nem percebe como ela está falando, né? Ela não tem essa percepção do quanto isso impacta no outro, né? E aí, às vezes, a pessoa que recebe, ela fica se sentindo sob pressão. Nossa, eu não quero nem... É o que você falou, eu não quero conversar com aquela pessoa que ela vai gritar comigo, ela vai ser ríspida, ela é grossa. E aí é o que a gente falou, começa a falhar. Se eu não estou colocando minha ideia e o outro colocando ideia, começa a ter essa divergência, né? E aí não consegue ter uma congruência. Muitos trabalhos em equipe, você precisa ter congruência. Só vai ser uma equipe se vocês falarem a mesma língua. Então, a gente precisa entender, ter clareza do que, né? A chefia, às vezes, mas eu pedi para ele fazer, mas como você pediu? Como você falou? Como foi colocado isso? Foi claro? Porque às vezes também eu acho que uma ordem é clara e não é.
Se não tem essa clareza, e aí às vezes fica essa situação, então, de se sentir pressionado, de se sentir acuado, às vezes, em algumas situações. E aí, o que acontece? Né? Às vezes, em vez da gente estabelecer uma rotina, estabelecer um comando que vai estar controlando, a gente começa a fazer o quê? Deixar cada um vai fazendo do jeito que quer. E aí vem a consequência, né, Ana? Quantas coisas que, com essa comunicação falha, a gente não tem. Eu estou vendo aqui, né? Acho que é Danilo colocando aqui uma mensagem. Uma coisa complicada é a mensagem via WhatsApp. Quem recebe a mensagem não sabe a tonificação da mensagem e acaba interpretando de várias maneiras. Sim. Né? Primeiro que é a interpretação, segundo que é a questão também rápido, eu tenho que fazer, tenho que estar toda hora disponível, aí as pessoas também se sentem pressionadas a ter uma rapidez para responder, principalmente hoje quem está em home office. Então, a interpretação é diferente também da que a gente está, que nem a gente está aqui conversando, né? Com entonação de voz, a gente está aqui conversando de frente com a pessoa, sabendo a reação dela, porque a gente não se comunica só pela fala ou pela escrita. A gente se comunica de várias maneiras, né, Ana? E Danilo, obrigada pela sua contribuição, e porque a interpretação ela vai gerar muito dependendo de como você está com o seu estado de espírito. Se você estiver bem, você vai interpretar muito bem aquela mensagem. Agora, se você não estiver bem, você não vai interpretar bem. Então, isso vai depender muito. E, na verdade, hoje, nas empresas, sabe, as pessoas, elas adoecem, muitas das vezes, não é por causa do trabalho em si, das atividades de trabalho em si. E, na verdade, é o que ela ouve, como ela escuta aquilo, como que é cobrado. Mas então agora eu não posso cobrar? Sim, mas a diferença é como você cobra. E isso também gera um afastamento para o INSS, porque essa pessoa ela começa a absorver algumas coisas e que não fica referente bem. Eu vou dar um exemplo, Elisângela, que aconteceu essa semana, né, e eu até fiz um post referente a isso, que foi algo naquele momento, foi um momento ali muito grande, referente de desabafo, né? Eu fiz uma postagem de burnout, e quando eu coloquei essa postagem, uma amiga me mandou uma mensagem falando da seguinte forma: poxa, Ana Cláudia, é muito legal, ela ainda até falou assim, é muito legal essa NR que você fala, porque numa amiga dela, na empresa dessa amiga dela, um gestor ficava falando algo para uma funcionária e essa funcionária recebeu de uma maneira muito mal. E aí, o que esse gestor falava para essa funcionária? Você arruma motivo de depressão para não trabalhar. Na verdade, você não tem depressão. Isso é um motivo para você não trabalhar. E, infelizmente, a interpretação que essa pessoa teve uma interpretação muito mal dessas falas contínuas, porque não foi uma vez só. Então, dessas falas contínuas, e essa pessoa deixou uma carta explicando tudo que ela estava passando, e inclusive que ela não aguentava mais ouvir isso. E, infelizmente, essa pessoa não resistiu e não está mais entre nós. Então, essa fala de um gestor, ela tem um peso muito grande. A fala para uma pessoa que tem uma depressão, porque ainda tem pessoas que acham que depressão é frescura, que depressão é bobeira, que depressão é algo que não se deve, é falta de religiosidade, que depressão é algo que não precisa ter o contato. E, na verdade, precisa ter uma atenção. Aí pode ter até algumas pessoas que pode estar escutando agora e pode falar assim, mas agora a NR1 também tem a ver com isso.
na verdade, o que tem a ver a NRU, o que teve a empresa referente, o líder com a depressão? A partir do momento que o líder, o responsável pela equipe, ele toma consciência que ele tem um funcionário nessas condições, ele precisa ou de ajuda para ele, para saber como que ele vai lidar com aquilo, ou ele precisa dar uma orientação para indicar aquela pessoa que está em sofrimento emocional a ser cuidada. E não falar qualquer coisa, porque o que causou para essa pessoa? Porque ela não estava preparada para ouvir, ela estava muito fragilizada para ouvir isso. E ela ainda deixou uma foto para poder demonstrar mesmo e marcar referente àquele momento. Então, quantas coisas é falado numa empresa para o funcionário ou para os pares que causa o adoecimento? O funcionário ficou afastado. Por que ele ficou afastado? Será que é realmente por causa do trabalho ou por causa da comunicação que a empresa está fazendo? Lembrando que, quando eu falo empresa, são pessoas que compõem a empresa. Porque senão fica aquela coisa assim, sabe, Elisângela? O sistema deu problema, o sistema... Mas, na verdade, quem é que deu a informação para o sistema? Quem é que não apertou o botãozinho lá? Então, foi a pessoa. Então, é esse convite que a gente, do cuidar estrategicamente, quer levar para as empresas, da importância desse cuidado. A importância, sim, da comunicação, porque é preciso capacitar os seus líderes, porque no capacitar os seus líderes, se tem que o líder vem com uma carga lá de casa, sabe, Elisângela? Vem lá com a carga dele de casa, porque ele também está cheio de problemas, ele está cheio de situações, e ele precisa saber ter dividir o que é o problema de casa, o que são os seus problemas pessoais, e não descontar na comunicação com a sua equipe. Como também não é para descontar na comunicação em casa com a sua família, né, Elisângela? Sim. Ana, é engraçado que assim, né, com essa história aí da NR1, né, depois, quem não está ligado o que está acontecendo, a gente tem lá no nosso canal vários vídeos explicando direitinho o que está acontecendo, o que são os riscos psicossociais, né? A gente tem alguns bate-papos sobre esses assuntos, porque é o seguinte, hoje, se a gente pensar, o ambiente que a gente mais passa tempo, muitas vezes, é o trabalho. Então, o trabalho ele precisa ter um olhar, sim, e um olhar muito apurado com essa questão da saúde, né? Eu falo, o que a gente está vendo aí no Brasil? O Brasil ganha em país mais ansioso do mundo. O que é isso, gente? Isso é ruim. Isso quer dizer adoecimento. Então, e isso está acontecendo nas empresas. Por que tem muita gente afastado? É frescura? Será que é frescura as pessoas estarem afastadas porque elas estão com um transtorno de ansiedade, por uma depressão, por um burnout, né? Então, não é frescura, isso é real. Então, e isso traz realmente prejuízo. Falo, quando a gente vê como empresário, como que se os nossos recursos são humanos, a gente precisa tratar com humanidade. E aí a Ana falou, a gente tem vulnerabilidades, todos nós temos, os líderes temos, os gestores têm, né? Toda empresa como um todo, se são compostas por seres humanos, vai ter essa questão, sim, a gente precisa falar, né? Porque antes a gente falava em segurança física, mas o que acontece? A gente está vulnerável na área mental. E isso influencia, sim, na produtividade. O que a gente falou, que se eu não me comunico bem, eu posso gerar um desconforto. É claro que às vezes a pessoa tem um histórico, sim, e a vida dela, ela vai levar para a empresa vai, né? E a vida dela na empresa vai ser levada para a vida pessoal, não tem? Nós não somos seres totalmente desliga e liga, então a gente vai ter um contexto, mas o contexto hoje de você como líder, né, como gestor, ouvir a pessoa que está ali na sua frente e ver, essa pessoa precisa de ajuda. Ana, me lembro,
Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa, e aí a gente estava falando sobre, né, transtornos mentais, e aí eu pensei, eu tenho um amigo que sente isso, eu tenho um amigo que sente aquilo. Porque, primeiro, que ainda tem preconceito de falar, eu sinto isso. Sim. O meu gestor vai falar de mim, que eu não sou capaz. Transtorno mental não tem nada a ver com capacidade. Mas ele não cuidado, sim. Como uma gripe também tira a nossa capacidade, né, Ana? Se a gente está gripado, a gente não tem capacidade. Então, o transtorno mental também é um adoecimento que precisa ser cuidado. E é possível ser cuidado. E às vezes a gente fala assim, nossa, ele vai ter que sair e fazer um tratamento. Não, a gente está falando de uma coisa aqui, que é a comunicação. Gente, a comunicação parece que é uma coisa tão simples, mas também é tão complexa, porque realmente a hora que a gente começar a olhar para coisas simples do nosso dia a dia, que é se comunicar com clareza, que é saber posicionar, perceber como que a gente está se comunicando, muda tudo. Às vezes a gente começa com coisas simples, né, Ana? De escuta, uma escutativa. A gente vai começar a escutar o que essas pessoas, o que eles estão sentindo. Até porque a gente não aprendeu isso, às vezes, ao longo da vida, vai ter que aprender na idade adulta. Vai ter que aprender, e às vezes aprender na marra, né? Porque, na verdade, quando você tem clareza na comunicação, você reduz a insegurança, né? Quando você tem coerência na sua fala, você reduz referente o conflito. Quando você realmente escuta, dá aquela atenção para a pessoa, né? Não é aquela escuta assim, você está falando, eu estou mexendo no celular, você está falando, eu estou olhando para outra coisa, e isso ela reduz o sofrimento referente do outro, né? Ter um feedback respeitoso, sabe? Feedback, ele não é um ataque que tem que ser com o outro, é uma comunicação que ela precisa ser, claro, dar o feedback, fez a coisa ok, dar um feedback positivo, não fez ok, também dá esse feedback, porque o outro precisa saber aonde que ele errou. Comunicação é tornar comum, não é isso? Tornar comum referente o que está sendo falado. Então, é preciso o outro saber que ele errou e aonde que ele precisa acertar. Mas é o como que você vai falar é que vai fazer toda a diferença. E quando você dá um feedback positivo e não positivo, que precisa, em termos de melhorar, ele precisa ser respeitoso, sabe? Então, não sendo uma linguagem ameaçadora, porque às vezes nas empresas elas colocam de uma maneira, as empresas, vou voltar, as pessoas colocam de uma maneira ameaçadora que ao invés de ajudar, proteger, ela na verdade, ela só adoece aquela pessoa. E ter esse cuidado geral. Então, você, líder, né? A partir do momento que você tem uma gestão de gritar, será que a pessoa precisa ter uma comunicação agressiva a esse ponto de ter que você falar alto e que é dessa maneira que você acha que está comunicando melhor? Você, líder, que foi promovido e será que essa promoção que você está tendo agora, será que você precisa se capacitar? Você precisa ter atenção de como que você vai aprender a se comunicar, porque é um aprendizado. O se comunicar, ele é um aprendizado que precisa ser feito. Será que você, líder, que precisa dar um feedback, você pode aprender como dar um feedback de uma maneira respeitosa? Será que você, líder, gestor, tem a ciência que a sua comunicação ela é muito importante para os resultados da sua equipe? Porque, na verdade, o resultado da sua equipe é o seu resultado. Se você não se comunica bem com a sua equipe e a sua equipe, na verdade, não está bem,
Será que o seu resultado como líder está sendo bom? Isso é só um convite para você pensar, tá? O quanto que... E aí que entra o cuidar estrategicamente. O cuidar estrategicamente, ele leva para as empresas treinamento, desenvolvimentos e ações para os líderes, para que possa dar base para ajudar a eles a melhor se comunicar referente com a sua equipe. E quando eu falo também, não é só comunicar com a sua equipe, é aprender a comunicar você com você mesmo, que às vezes você não sabe nem comunicar com você. E aí, como que você vai se comunicar com a sua equipe? Né, Elisângela? Sim, a gente tem que aprender. Na verdade, graças a Deus, a gente está sempre aprendendo, né, Ana? Eu falo que isso é uma coisa muito boa. Se permitir, né? Se permitir. A gente está sempre... E entender, e assim, até para os colaboradores, eu vou dar uma dica: perguntem. Perguntar não é sinal de fraqueza, porque se a gente quer manter uma relação, a gente tem um líder, claro, mas o líder não favorece, mas comece a perguntar, muda a maneira de perguntar, porque às vezes a gente precisa mudar também e abrir esse espaço, porque às vezes as pessoas deixam, não pergunto porque eu tenho medo, porque vai parecer que eu sou insegura se eu ficar perguntando toda hora. Volta à história. Se não sabemos o que temos que fazer, como vamos fazer bem feito? Então, a gente precisa saber. E aí, volta, o líder precisa saber se ele foi ouvido, né? Se ele passou a mensagem com clareza. Porque aí a gente vai ter uma comunicação consistente. Um precisa do outro. Então, quando a gente pensa nisso, eu preciso do líder, o líder precisa de mim, então a gente tem uma relação. Né? E aí o medo estando entre eles, não a gente vai gerar problema, né? Então a gente vai aprender. Então, ignorar a comunicação é assumir risco, né, Elisângela? Sim, né? O que a gente pode falar, uma ferramenta prática, né? Qualquer pessoa pode usar. E não é só na empresa, né? O que foi dito, o que eu entendi, está alinhado com o que o outro está querendo me passar? Do que eu quero passar para o outro? Porque às vezes esse é o problema. Às vezes não está alinhado. Eu falei uma coisa e o outro entendeu outra totalmente diferente. Aí vai cada um para um caminho. E aí não vai ter jeito, né, Ana? Então, a comunicação é muito importante hoje. Na verdade, o tornar comum a comunicação, na verdade, quando cada um entende de uma maneira, vai cada um para um lado, assim, então aí não tem nada de comum, né? Então, e comunicação, ela, na verdade, aquela comunicação que protege, ela não é custo, ela é um investimento. Então, precisa ter a atenção em relação a isso. Tanto gestores, e quem não é gestores, como a Elisângela falou, porque também precisa aprender a não ter medo de se comunicar. Olha o medo aí de novo, porque muitas das vezes você fica paralisado com o medo de se comunicar e o clima nessa empresa não fica bom. Não tem uma proteção por causa dessa falta de comunicação. E, na verdade, não existe ambiente seguro, não existe ambiente seguro se as pessoas têm medo de falar, tá? Isso, com certeza, né? Danilo está colocando aqui uma questão, né, que muitas pessoas têm medo de perder o emprego, né, de se comunicar e dar um feedback de qualidade, né? E aí, o que acontece? Realmente, o único líder hoje em dia que consegue dar um feedback de qualidade é aquele que tem uma boa formação e propriedade do que está falando. Isso mesmo. A gente precisa saber. E aí a formação é o que a gente falou, às vezes é um treinamento, não é só ter uma formação técnica, porque a gente tem um grande problema entre os líderes. O cara sabe tudo da área técnica dele, só que ele não sabe lidar com pessoas. E o que a gente precisa em líder? O que é liderança? É lidar com pessoas. Então, ele precisa ter uma formação humana, uma formação em lidar com pessoas.
tá? E, claro, tem muitas vezes o medo de perder emprego. Mas, volta a história, o medo vai gerar o quê? Provavelmente também vai ter consequências lá atrás. O seu posicionamento, se você está posicionado, sabe o que está falando, tem clareza do que você está falando e do que você está comunicando, esse não tem que ser o seu medo. Pelo contrário, né, Ana? Não, não tem que ser. E aí que entra os adoecimentos, né? Ah, estou com a pressão alta, estou no trabalho pressão alta porque alguém fez uma comunicação que não foi, eu não estou me sentindo bem, começa a ir para o corpo, na parte física, aonde que ajuda a gerar os afastamentos. Então, comunicar é importante. É importante no trabalho, é importante em casa, é importante na escola, é importante na instituição, é importante em vários lugares que vocês possam, que vocês estejam. Então, preste atenção como que você hoje se comunica, como está a sua comunicação, e veja o que você possa melhorar. E você, empresa, veja como que possa melhorar a comunicação da sua equipe de líderes e entre em contato com a gente no Cuidar Estrategicamente, que nós temos soluções para poder ajudar você. Isso, a gente brinca, faça um check-up aí, né, da sua comunicação e veja onde que estão as falhas. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Né? O nosso projeto está aí para estar ajudando, tem outros profissionais que justamente, às vezes a gente não dá conta de fazer sozinho. Então, com a ajuda de um profissional, é o que a gente falou, indo direto naquilo, fazendo a avaliação, que isso é uma das coisas, a avaliação da NR01 não veio para só onerar a empresa, dar multa, ela veio para ajudar. Por quê? Primeira coisa, a gente precisa, para a gente chegar aonde está o nosso problema, a gente precisa conhecer. A gente não vai tratar, não vai cuidar de ninguém, ou de uma empresa, ou de uma situação, sem a gente saber. Então, a gente precisa avaliar, a gente precisa olhar e ir certeiro. Quanto mais certeiro a gente vai, quando a gente identifica as falhas de comunicação e vai trabalhar elas, e é o que eu falei, nem sempre é uma coisa de mudar uma estrutura toda. Às vezes são detalhes, são pequenos detalhes que vai gerar mudanças muito grandes. Porque a gente está falando de um ambiente que a gente passa muito tempo do nosso dia nele. E se eu vou ajustando as pequenas coisas e tornando esse ambiente mais agradável, se eu vou tornando esse ambiente mais saudável, através de uma comunicação adequada, uma comunicação assertiva, é muito melhor, né? Uhum. E não vai ter os prejuízos, né, Ana? Não, vai ter investimento. São investimentos que, às vezes, muitas das vezes, não conseguimos olhar, pautar ele, porque são investimentos invisíveis, mas são investimentos que mantêm uma estrutura e um bom ambiente no trabalho, que é a melhoria na comunicação. E trabalhar o como faz toda a diferença em qualquer empresa, em qualquer relação, trabalhar o como se comunicar, tá? Isso. Para a gente já encerrando aí, Ana, queria agradecer a participação aí de quem esteve aqui com a gente, quem vai assistir depois, e agradecer também as nossas colegas aí do nosso projeto Cuidar Estrategicamente, que esse mês todo a gente está falando, sim, sobre questões ligadas à questão da segurança, né? E hoje a gente acabou de falar sobre um risco psicossocial, que é a comunicação. E eu queria deixar, né, para vocês pensarem que, assim, cuidar da comunicação é cuidar de pessoas, tá? A gente não tá, parece que é invisível, o que a Ana colocou, mas não é. E cuidar de pessoas é também prevenir riscos, diminuir gastos, diminuir, né, aumentar o seu investimento, você como empresário. Então, vamos começar a observar isso. Como que eu posso cuidar? Procure ajuda. Se você quiser saber sobre os nossos trabalhos, a gente está aqui. Né, Ana? Ana. E obrigada. Realmente, a participação de você que está aqui nesse momento e de você que está vendo aí a reprise
e esse olhar, esse convite que nós fizemos desde o início, né? Olhar como que está a sua comunicação. E onde há comunicação clara, vou repetir, onde há comunicação clara, onde ela não está clara, nasce o medo. E, na verdade, o medo, ele é um risco. E será que é bom? A sua empresa, você está trabalhando o tempo todo com risco? Então, vamos se proteger melhorando a comunicação. Um abraço a todos e sucesso na comunicação na sua empresa. Obrigada.